Olá! Já parou para pensar em como é que os especialistas conseguem de facto perceber como funciona a inteligência de uma criança? Pois bem, hoje vamos desmistificar uma das ferramentas mais importantes usadas para isso, o ISC-4. Vamos descobrir como este teste vai muito, mas muito para além de um simples número de QI, revelando a forma como uma criança pensa, raciocina e aprende. Mas antes de avançarmos, é fundamental ter uma coisa bem clara. Como esta citação diz e muito bem, os testes por si só não rotulam ninguém. Eles são ferramentas. Quem faz a avaliação é o profissional clínico que interpreta os resultados. Esta ideia é a base de tudo o que vamos conversar a seguir. Então, qual é o nosso roteiro? Primeiro, vamos entender o que é o WISC-4. Depois, espreitamos o painel de controlo cognitivo e os seus diferentes índices. A partir daí, vamos ver porque é que um único número, o QI, muitas vezes não conta a história toda e como é que os especialistas ligam todos os pontos para chegar a conclusões realmente úteis. Ok, vamos lá começar pelo princípio. O que é exatamente este teste que é considerado o padrão ouro na sua área? Bom, o ISC-4 é basicamente a ferramenta de referência que os psicólogos utilizam para mapear o funcionamento cognitivo de crianças e adolescentes dos 6 aos 16 anos. E a ideia aqui não é só medir a inteligência, mas sim obter informações cruciais que vão ajudar no raciocínio clínico e, claro, no planeamento de qualquer apoio que seja necessário. Agora, imaginem o ISC-4 como o painel de instrumentos de um carro. O QI total seria como o velocímetro principal, que dá uma ideia geral. Mas a verdadeira história, os detalhes importantes, estão nos outros medidores. E esses medidores são estes 5 índices principais. Eles são a espinha dorsal do teste. Cada um deles avalia uma área específica das nossas capacidades cognitivas, desde como a gente entende e usa a linguagem, até à velocidade com que processamos o que vemos. Então, que tal fazermos uma pequena viagem por cada um desses motores da cognição? Vamos ver o que cada um destes índices nos diz, na prática, sobre o funcionamento da mente de uma criança. O primeiro é o índice de compreensão verbal. Este mede a nossa capacidade de raciocinar com palavras, de usar a linguagem de forma abstrata. É o que chamamos de conhecimento cristalizado, ou seja, tudo aquilo que uma criança foi aprendendo ao longo da vida, na escola, em casa, no seu ambiente. E atenção, isto vai muito para além de ter um bom vocabulário. Estamos a falar da capacidade de usar a lógica verbal para resolver problemas, de ter conhecimento sobre o mundo e a cultura e até de perceber aquelas regras sociais que não estão escritas em lado nenhum, mas que são essenciais para nos relacionarmos. A seguir, temos o índice de organização perceptual. Pensem nisto como a capacidade de pensar com os olhos. É sobre resolver quebra-cabeças visuais, identificar padrões, ou seja, entender e organizar o mundo através de informações visuais sem a necessidade de palavras. E aqui o processo é fascinante. Envolve analisar e juntar peças de informação visual, planear mentalmente o que fazer com elas e depois ter a coordenação motora fina para executar essa ação. É uma dança super complexa entre o que se vê, o que se pensa e o que se faz. Chegamos à memória operacional. Este índice mede o que podemos chamar de área de trabalho ou a memória RAM do nosso cérebro. É a capacidade de não só guardar informação por breves instantes, mas, mais importante, de trabalhar com essa informação. O ponto-chave aqui é mesmo a manipulação. Não se trata só de decorar um número de telefone, mas de ser capaz de o repetir de trás para a frente mentalmente. E como se pode imaginar, isso exige uma capacidade enorme de manter o foco, de ignorar distrações e de se autorregular. Por fim, o índice de velocidade de processamento. Como o nome indica, este mede quão rápido e eficientemente uma criança consegue executar tarefas visuais que são relativamente simples, mas que estão sob pressão de tempo. Mas não se trata apenas de ser rápido. O desafio aqui é ser rápido e preciso. É a habilidade de focar a atenção visual naquilo que importa, coordenar olhos e mãos de forma ágil e fazer tudo isto sem cometer erros, mesmo com o relógio a andar. E agora chegamos a um ponto absolutamente crucial. Porque é que olhar apenas para o número do QI total pode ser, por vezes, enganador? A regra de ouro é esta. Se a diferença entre dois índices quaisquer for superior a 15 pontos, isso é um sinal de alerta. Significa que existe uma variação muito grande entre as diferentes capacidades cognitivas.
Nesses casos, o QI total pode estar a esconder picos de competência e vales de dificuldade que são super importantes de analisar. E para analisar melhor estas diferenças, os clínicos podem usar outras pontuações. Pensem assim, o IAG, ou Índice de Aptidão Geral, é como a potência do motor do cérebro, o raciocínio em estado puro. Já o IPC, o Índice de Proficiência Cognitiva, é como a eficiência do sistema, a rapidez e a fluidez com que esse motor trabalha. Juntos, dão-nos uma imagem muito mais clara e realista. Porque, no fim de contas, o verdadeiro poder do WISC-4 não está nos números em si. Está na arte de como um profissional clínico os usa para montar o puzzle e compreender o perfil único de cada criança. E essa arte segue um processo. Primeiro, analisam-se os índices. Depois, procuram-se padrões consistentes, pontos fortes e fracos que se repetem. E só então, com base nesses padrões, é que se começam a formular hipóteses. E é aqui que os padrões começam a contar uma história. Esta tabela mostra alguns exemplos. Uma pontuação mais baixa na memória operacional, por exemplo, pode levantar a hipótese de uma perturbação de hiperatividade e déficit de atenção, ou uma compreensão verbal baixa, em contraste com uma organização perceptual alta, pode apontar para uma dificuldade específica na área da linguagem. São pistas, pontos de partida para uma investigação mais aprofundada. E assim, depois de todo este percurso, voltamos ao nosso ponto de partida, mas, espero, com uma visão muito mais rica sobre o que tudo isto significa. Em última análise, o objetivo do WISC-4 nunca é colar um rótulo, é criar um mapa detalhado, um roteiro que mostra os caminhos onde a criança é mais forte e as áreas onde pode precisar de mais apoio, guiando assim toda e qualquer intervenção de forma verdadeiramente personalizada. E isto deixa-nos com uma última reflexão. Se um único número não consegue captar toda a complexidade da inteligência, então o que é que estamos realmente a tentar compreender sobre a mente humana?